Olá, amados, a paz de Yahushua. Fiquei uns dias aí, afastada, sem gravar, senti muitas saudades, mas tive uns contratempos aí, né? Então hoje, dia 19 de junho de 2019, e outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, eu tava até assim com vergonha, mas vou falar. O meu cabelo tá horroroso, tá rebelde, precisa se converter, mas isso é porque eu não posso fazer nada no meu cabelo, né? Ele é bem cheio, enrolado, e eu faço escova nele, escova progressiva. Mas devido ao problema na minha vista, eu não posso passar nenhuma química, porque a minha vista ainda um pouco inflamada, tá? Foi uma cirurgia delicada, então eu não posso fazer nada. Mas eu não vou deixar de gravar vídeos por causa do meu cabelo, é verdade? Mas é isso, eu estava com saudade de vocês, mas tive uns contratempos aí e não deu para gravar esses dias. Mas vamos lá. Hoje eu estou com outro vídeo do Paulo Júnior. Eu tenho um monte de vídeos dele, gente. Eu acho que eu vou gravar dele mesmo, porque ele é aquele tipo que fala contra as outras igrejas, fala dos louvores. Esses louvores que são assim, asquerosos, né? Essa juventude, essa pregação que é asquerosa, que não tem nada do evangelho, que não sei o que, aquela coisa toda. Mas a gente vê que ele também está no engano, né? Então eu tenho aqui uma pregação dele que eu não assisti, vou assistir aqui com vocês. A pregação é a mensagem que eles roubaram de você, Paulo Júnior. Ela foi publicada em 16 de junho de 2016, tá? 13 de junho de 2016. Bom, é aquele negócio, eu antes, né, quando eu fui sobre aquele do pastor não seja mais enganado por falsos pastores, eu antes ia colocar essa mensagem. Mas quando eu fui colocar essa mensagem, mesmo eu sem assistir, e aí o comercial ficou rodando e não ia. Até que estava assim, falsos pastores não seja mais enganado por falsos pastores, e eu coloquei nela. Então, quer dizer, foi assim, o espírito mesmo que travou ali para eu não começar com essa, para eu ir logo no dos pastores. Porque o que a gente viu, eu também não tinha assistido o vídeo, né? Eu assisti depois, na última parte, que eu acabei de assistir o vídeo, né? E aí eu falei com vocês. Então é uma coisa assim que realmente é o espírito que vai direcionando, tá? Então deixa eu colocar aqui. E vamos ver, olha, tá com um probleminha aí no meu tripé, eu comprei outro, mas não consegui colocar aqui, tá, gente? Eu vou ter que pedir pro meu marido me ajudar. Então, mas... Ah, não, parou. Ai, quase que eu apertei aqui para desligar, amados. Mas deu. Eu acho que dá. Assim tá melhor do que, né? Pelo menos já dá para alguma coisa. Já consegui resolver. Mas depois eu vou pedir pro meu marido instalar o outro que eu comprei, porque eu não consegui, né? Então aqui, tá vendo? Ó, a defesa do Evangelho Oficial, publicado em 13 de junho de 2016. Então a mensagem é essa, tá? É a mensagem que eles roubaram de você. Então vamos ver aqui, que eu também não vi essa mensagem. Essa daqui que eu coloquei, né? Eu não seja mais enganado, mas é uma coisa assim, direcionada mesmo do Espírito, gente. Porque depois que eu vi aquela mensagem com vocês, eu fiquei assim, passada de ver o engano que esse homem tá, né? Mas vamos lá, vou colocar aqui então. O pessoal da internet às vezes pergunta onde eu viajo, quem que é o urso que você tanto fala? Aqui, o urso é esse aqui, é para vocês da internet. Pastor Danilo, pastor aqui da Aliança do Calvário, é o bendito urso. Romanos capítulo 3, verso 23, diz assim, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos da glória de Deus estão, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Até aí. Deixa aberto aí, vamos fechar os olhos.
Bom, então vamos fazer o seguinte, amados. Ele falou até aí, né? Ele leu, né? Apenas alguns versículos isolados, como sempre, né? E acho que eu vou nessa mesmo. Vamos lá, Romanos 3, 23, né? Que ele começou a ler. Então vamos lá. Ele leu até aqui, até o 27. Mas vamos ler todo? Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Deixa eu ver aqui como é que tá nessa outra aqui, amados. Se tá batendo aqui. Peraí, Romanos 3. Essa aqui é a nova versão internacional. Às vezes eu acho essa... eu acho que essa aqui é mais explicativa do que a outra. A outra é uma linguagem mais... Sei lá, tem linguagens ali que é mais difícil. Vamos ler nessa aqui. Que vantagem há então entre ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Veja, amados, aqui ele está falando da religiosidade, da religião. O apóstolo Shaul está falando da religião. Por que utilidade há na circuncisão? Porque eles que se circuncidavam, que era a religião judaica, né? Que era fariseu e saduceus, que era dessa religião, que era do judaísmo. Que na verdade é a religião judaica, que está aí hoje. Muito em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Yahvé. Que importa se alguns deles forem infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Yahvé? De maneira nenhuma. Seja Yahvé verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Yahvé, que diremos? Que Yahvé é injusto para aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Veja, ele está usando um argumento humano para a pessoa entender. Por quê? Está usando físico, como uma coisa física para as pessoas entenderem. Porque Yahvé, ele não se ira. Yahvé, ele é amor, ele não tem como ir contra a natureza dele. Entende? Então, tanto que ele botou, estou usando um argumento humano. Vamos lá. Claro que não. Se fosse assim, como Yahvé iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Yahvé, aumentando assim o seu esplendor, por que eu sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Tá. Então veja bem, ele está falando aqui que se for assim eles podem pecar. Entende? Tipo assim, ele está falando sobre isso, sobre o pecar. Tá certo? Sobre o pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, ou seja, todos, tanto os judeus quanto os gentios, que ele fala, né? Ou seja, tanto aqueles que são religiosos quanto os que não são, têm pecado, porque nós somos pecadores, nós temos esse corpo terrônico. Então, a nossa natureza é pecaminosa, tá certo? O nosso ser carnal, a nossa essência humana, ela é pecaminosa. Tá certo? Então ele está dizendo, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busca Yahvé. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, veja, não há nenhum sequer que faça o bem por si próprio, amados. Pela humanidade da pessoa, não tem ninguém que faça o bem, tá certo? Não tem. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Yahvé. Veja, aos seus olhos é inútil temer a Yahvé.
Sabemos que tudo que a lei diz, ou seja, a lei que ele está falando aqui, amados, já é no sentido religioso. Quando ele fala de lei aqui, é no sentido religioso. Entendeu? Não é lei assim que a gente tem que cumprir como cidadão, mas é no sentido religioso. Vamos lá. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aquele que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Yahweh. Por que todos estejam sob o juízo de Yahweh? Porque Yahushua ele morreu e anulou a lei. Então aquele que está debaixo da lei, que está cumprindo a lei, primeiro, não cumpre tudo porque não tem como a pessoa cumprir toda a lei. Então, se cumpre tudo e deixa de cumprir um item da lei, como está na Escritura, a pessoa é maldita. Então, está sob o juízo de Yahweh. Por quê? Porque Yahushua morreu para nos libertar da lei. Então, quando nós vamos para o caminho que é Yahushua e seguimos a Yahushua, andamos no entendimento do Espírito, nós somos livres da lei, da religião. Então não tem, o juízo de Yahweh já não está mais sobre nós, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Yahushua. Então não tem mais o que Yahweh julgar aquele que está em Yahushua. Se está em Yahushua, anda no Espírito do Pai, que o Pai é Espírito, e esse Espírito que Ele derramou sobre nós, aquele que crê que é o tempo, então não tem mais juízo sobre nós, certo? Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. Veja, obediência à lei é o que? Obediência à religião. Quando bota aqui lei, amados, pode ter certeza que é religião. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à religião. Pois é mediante a religião que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ou seja, mediante a lei, a religião. Então, você pode botar a palavra religião aqui que vocês vão ver que vai dar certo. Que é isso mesmo, está falando da religião. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Yahweh, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Yahweh mediante a fé em Yahushua, para todos os que creem. Não há distinção. Vejam, que justiça é essa, amados? A justiça de Yahweh foi seu filho Yahushua, que ele enviou por nós. Por quê? Porque através de Yahushua, mediante a fé nele, né, todos que creem nele, não há distinção. Então nós somos salvos mediante a fé de Yahushua. Isso é mediante a fé, não é mediante a religião, não é mediante a cumprir atos da lei, mas é mediante a fé no Filho. Isso é no entendimento. Então aqui, e por isso que Yahweh ele é justiça e justificador, como eu já expliquei, né, em alguns vídeos. Yahweh ele é justiça, por quê? Porque ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá certo? Porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Isso é justiça, foi a justiça dele. Por ele amar tanto o mundo que somos nós que estamos no mundo, tá? De tal maneira ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele é justificador. Ele é justificador por quê? Porque quando a gente crê no Filho, e a gente vai na porta estreita que é Yahushua, e ele nos leva ao Pai, o Pai já nos justifica. Por quê? Porque nós temos o Espírito dele, o Espírito dele habita em nós. Então, essa já é a justificação, da gente andar no Espírito, do Espírito habitar em nós, morar em nós. E aquele que não crê, ele próprio se condena, não é Yahweh que condena ninguém, é a pessoa que se condena por não crer em Yahushua. Tá certo? Como a gente lê em João 3:16 em diante. Explica isso. Aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Quem crê será salvo por quê? Porque crê no Filho. E o Pai justificou porque creu no Filho. Porque tem que crer no Filho. Não basta crer no Pai e não crer no Filho. Ou não basta crer no Filho e não crer no Pai. Tem que crer no Filho e crer no Pai. Certo? Então o Pai justifica. Agora aquele que não crê já está condenado. Por quê? Porque ele próprio se condenou porque não creu. Tá certo? Então vamos lá. Justiça de Yahweh mediante a fé em Yahushua para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos do esplendor de Yahweh, sendo justificados gratuitamente por sua benevolência,
por meio da redenção que há em Yahushua. Veja, Yahweh ofereceu aqui, foi aqui que ele começou a ler, pois todos os pecados estão destituídos do esplendor de Yahweh, sendo justificados gratuitamente por sua benevolência, por meio da redenção que há em Yahushua. Yahweh ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Veja, como é que Yahweh demonstrou a justiça dele? Porque ele é justo. Ele demonstrou a justiça dele, oferecendo como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue. Então, oferecendo quem como sacrifício? Yahushua. Por isso, amados, que eu digo, isso vem no meu entendimento, que Yahweh, ele não aceitou o sacrifício de Yahushua. Nós é que aceitamos. Por quê? Porque Yahweh, ele ofereceu, ele deu Yahushua como sacrifício. E Yahushua, como tem a natureza do Pai, como ele tem o caráter do Pai, e ele ama o Pai e ama nós, ele também se ofereceu, ele aceitou, ele aceitou o seu sacrifício e ele foi obediente ao Pai. Então vocês vejam que o Pai, ele ofereceu, ele deu o Filho, e o Filho também se ofereceu e se deu, né? Porque uma coisa tipo, se o pai desse o filho falasse, não, mas eu não quero morrer, não. Eu não quero morrer por eles, não. Uma coisa. Mas não foi isso. O pai, ele ofereceu o filho, e o filho também se ofereceu. Tá certo? Então, isso que é importante a gente entender. Que o pai, ele deu o filho para ser sacrificado por nós, e o filho também se deu, porque ele se sacrificou. Tá certo? Então, Yahweh ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Yahushua. Veja, então Yahweh, ele é justo e justificador daquele que tem fé em Yahushua, como eu falei. Por quê? A pessoa que crê em Yahushua, ele justifica. Agora, aquele que não crê, ele não vai condenar. É a própria pessoa que escolheu não crer e escolheu a condenação. É a própria pessoa que se condenou. Porque Yahweh não condena ninguém, amados. Ele justifica. Ele não condena, é a pessoa que se condena por não crer. Aí ele leu até aqui, né? Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Ou seja, no da obediência à religião? Não, mas no princípio da fé. Veja, no princípio da fé, qual fé? No princípio da fé em Yahushua. Tá certo? Paulo Júnior leu do 23 ao 27. Vamos continuar. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Ou seja, independente da obediência à lei. Qual lei? Porque, amados, se a pessoa está num sistema religioso, no engano, ela não é justificada pela obediência à lei, por estar no julgo da religião, por estar cumprindo atos religiosos. A pessoa é justificada pela fé. Mas para a pessoa ser justificada pela fé, para Yahweh ele justificar, a pessoa tem que sair do engano da religião e ir para Yahushua. Tá certo? Então aqui, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Yahweh é Yahweh apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Veja, visto que existe um só Deus, ou seja, existe um só Deus verdadeiro, porque tem um Deus falso, que é Terron, né? Mas ele está falando do Deus que ele serve, que é o Yahweh, que é o Deus verdadeiro. Que pela fé justificará os circuncisos ou os incircuncisos. Justificará os circuncisos, aqueles que estão justificados nele, que estão circuncidados no entendimento, e os incircuncisos, mas são aqueles que são, os circuncisos são aqueles que estão circuncidados nele, e os incircuncisos é aqueles que virão ainda para ele para ser justificado, tá certo? E aí será circuncisado no entendimento,
Porque hoje essa circuncisão se dá no entendimento, no espírito, não é nada físico. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Veja, confirmamos a lei, mas qual lei que ele confirma? Confirmamos a lei. Anulamos a lei. Anulamos então a lei pela fé? Veja, anulamos então a lei pela fé? Ou seja, pela fé no Filho, nós anulamos a lei de maneira nenhuma. Por quê? Porque a lei, ela existe. A lei é o que? É religião. Pelo contrário, confirmamos a lei. A lei existe, a religião existe. Se a pessoa quiser continuar no engano da religião, é com ela mesma. A religião existe ainda, entende, amados? Portanto, que diremos de nosso antepassado Abraão? Se de fato foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Arro, Que diz a Escritura? Abraão creu em Arro, e isso lhe foi acreditado como justiça. Veja, aqui, amado, ele está falando da obra, da lei. Tá certo? Que a lei, ela não é anulada. Vamos voltar aqui de novo. Espera aí. Vamos voltar aqui de novo. Volta. Anulamos então a lei pela fé, ou seja, você tá na fé de Yahushua, você não tem como anular a lei, ou seja, você não tem como acabar com a religião. De maneira nenhuma, porque não tem como. Pelo contrário, confirmamos a lei, ou seja, confirma a lei na religião, mas que nós estamos fora da lei, nós estamos na benevolência de Yahweh, não na lei. Tanto que no capítulo 4 ele já fala das obras. Quais são as obras? As obras da lei, que são as obras da religião. Tá certo? Depois vocês leiam o capítulo 4 que vocês vão ver. Então vamos lá, vou colocar aqui agora para a gente continuar aqui assistindo ele, né? Vamos orar. Santo Deus, como carecemos da sua graça. Senhor, este é um culto público, um culto santo, feito a um Deus santo, dirigido pelo Espírito Santo, mediado pelo seu Filho que é santo. A única coisa que eu te peço, demonstra seu poder, toma as rédeas desse culto, toma corações e mentes cativos à tua palavra, que haja temor e tremor diante do seu santo nome. Somos criaturas indignas, imerecedoras de tamanha glória, e de nos atrever, dirigir a ti rosto e nossas palavras, mas baseado nas beneficências e na aliança de Davi, baseado nas suas muitas misericórdias. Veja, amados, primeiro ele fala aqui, ele está mediante a Jesus, né? Tipo assim, que Jesus é o mediador, mas primeiro, como que ele está falando mediante a Jesus, que é o mediador, né? Mediante que ele é o mediador, mas como pode ser ele aqui é o mediador? Ele aqui é o mediador de quem? Entre Deus e o homem. Mas ele aqui é o mediador entre Deus Terron e o homem. Porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco Yahushua não entrou em templos feitos por homens. Isso está bem claro na Escritura. Em Hebreus 9, versos 11 e 24, diz que Yahushua não entrou em santuário feito por homens, nem em templo. E em Atos 17, 25, 24... E Atos 7,48 diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então vocês vejam bem. E aí ele disse, aqui, vamos voltar aqui, ó. Peraí. E de nos atrever, dirigir a ti rosto e nós. Toma corações e mentes cativos à tua palavra. Vamos voltar aqui. Vamos orar. Vou botar aqui de novo, peraí. Santo Deus, como carecemos da sua graça. Senhor, este é um culto público, um culto santo, feito a um Deus santo, dirigido. Veja, a Escritura diz que o nosso culto tem que ser racional e é do entendimento. É nós com Yahweh.
Não é nada físico, um culto público. Isso aqui não tem nada a ver com Yahweh, é físico. Culto público é físico. Medido pelo Espírito Santo, mediado pelo seu Filho que é santo. Então ele disse mediado pelo seu Filho que é santo. E dirigido pelo Espírito Santo, mas não é dirigido pelo Espírito Yahweh, que é o Espírito de Yahweh, tá? É dirigido pelo Espírito enganador de Terrom, porque o Espírito de Yahweh não habita aqui, amados. Porque o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco o Filho, quanto menos o Espírito, que é o próprio Pai, porque o Pai é Espírito, e importa que eu adore em Espírito e em verdade. Foi o que o próprio Yahushua falou para a mulher samaritana. Então vocês vejam como ele está enganado aqui, tá certo? Porque ele diz que o Filho é mediador, mas na verdade ele é aqui que é mediador. Porque ele está trazendo a palavra de Deus, segundo ele, do Deus dele, que é Terrom, para as pessoas ouvirem. Ou seja, não é Yahushua que é mediador e que fala conosco através do Espírito do Pai. Não. No entendimento, não. Ele, o Paulo Júnior, que vem trazer a palavra de Deus para o povo. Isso é o quê? Não é mediador? Entende? Ele que é o mediador aqui. Ele diz que o Filho não é. O Paulo Júnior, os líderes religiosos que são mediadores nesses templos físicos onde o Altíssimo não habita. A única coisa que eu te peço, demonstra seu poder. Toma as rédeas desse culto. Toma corações e mentes cativos à tua palavra. Que haja temor e tremor diante do seu santo nome. Somos criaturas indignas, imerecedoras de tamanha glória, e de nos atrever a dirigir a ti a rosto e nossas palavras, mas baseado nas beneficências e na aliança de Davi, baseado nas suas muitas misericórdias, eu vou a ti, na incondicionalidade do seu amor. Veja, baseado na aliança de Davi, ou seja, baseado no que ele fez aliança com Davi, não baseado na aliança que nós temos diretamente com o Pai, de andar no entendimento do Pai. Não, ele não se baseia na aliança que nós temos com o Pai através de Yahushua, porque Yahushua que anulou a velha aliança e veio a nova aliança, que é no entendimento. Então tinha que ser baseado na aliança que Yahushua nos fez para o Pai, para nós irmos ao Pai. Mas não, aqui você vê que ele está na lei, que ele está na religião no Antigo Testamento, que aqui ele está falando baseado na aliança que Deus fez com Davi. E não é baseado na aliança que Yahushua fez conosco, de morrer por nós e trazer essa liberdade nele. Né? Uma nova aliança, que a velha morreu, a lei morreu, a religiosidade morreu. Não há mais necessidade nenhuma para aqueles que estão em Yahushua andar numa vida religiosa. Não, mas é baseado na aliança de Davi. Então vocês vejam que eles não conhecem Yahushua. Eles sempre se baseiam em pessoas do Antigo Testamento. E rogo por mim e por essas criaturas que pelo sangue do seu Filho foram feitos seus filhos. Fala conosco, ensina-nos. Receba a glória para si. Faz teu reino avançar e nos conforma à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Eu abri nesse texto, porque à luz desse texto, eu quero mais uma vez relembrar vocês, reafirmar vocês da grandiosa e a maior mensagem da Escritura. Nós estamos fazendo aqui, você sabe, uma série do evangelismo e do evangelho. E se fosse por mim, eu pregaria só sobre esse tema todos os domingos, todos os cultos, todos os dias, até eu morrer, até Jesus voltar. Mas é evidentemente que a igreja necessita de abordar outros temas. Mas eu particularmente sou apaixonado por esse tema, a mensagem do glorioso Evangelho de Cristo, a grande mensagem da Escritura, o grande tema da Escritura, o tema central da Escritura. Se você é um cristão, se você se diz crente, mas não domina essa mensagem, tem algo errado com você.
Infelizmente você é um cristão deficiente, débil, fraco. Você pode dominar qualquer outra doutrina, qualquer outros textos da Escritura. Você pode ser versado no grego, no hebraico, no aramaico, que foram as línguas escritas. Você pode conhecer, ir com Flávio Joséfo, o historiador Filo, e destrinchar toda a história dos hebreus, toda a história do Antigo Testamento. Você pode conhecer cada jota e tio da lei. Você pode ser versado nas cartas paulinas. Você pode ser um bom escatólogo. Mas se você não é versado, se você não domina a mensagem do Evangelho, você domina muito pouca coisa. É o tema central. Você vê Você vê que ele fala, né? Se você não dominar a mensagem do Evangelho, que é o tema central. Mas qual é a mensagem do Evangelho para ele? Porque na religião evangélica, né? Eu falo da evangélica porque eu era evangélica, né? Fui 46 anos enganada nesse sistema. E o evangelho para mim era você ir para a igreja, tomar ceia, ser batizado, dar dízimos e ofertas, falar de Jesus. Mas não falar de Jesus, falar do pastor e da igreja para a pessoa ir para a igreja. Porque eu não falava de Jesus, até porque eu não conhecia. Entendeu? Não conhecia. Então eu falava, olha fulano, poxa, minha igreja é muito legal, meu pastor é muito legal, vamos lá fazer uma visita na minha igreja. Né? Não falava de Jesus, falava da igreja. Então o evangelho, na cabeça do evangélico, o evangelho é isso, você praticar as obras da igreja, da lei, as obras da religião na igreja evangélica. E fora do sistema, o que a gente aprende com Yahushua, que até mesmo o irmão Edinho falou, né? Que evangelho, na verdade, é promessa. Então, qual é a mensagem da promessa? A mensagem da promessa é que Yahushua prometeu a Adão e Eva, nossos pais, que ele viria em 5.500, morreria, tá certo? Para poder nos dar a vida eterna, tá? Porque a promessa é a vida eterna. Essa é a promessa. Só que a gente precisa crer no Filho e ir a Ele para a gente obter a promessa. Porque esses que estão no preso no engano da religião, amados, eles não estão em Yahushua. Então, se não estão em Yahushua, vão ser muitos poucos aí que vão ser salvos. Tá certo? Vão ser poucos. Por que vão ser poucos? Porque a Escritura diz que o Altíssimo não leva em conta o tempo de ignorância. Tá certo? Então, tem muitos poucos aí que não têm condições de ler, que não sabem ler, que são assim analfabetos, que não pesquisam e que nunca ouviram falar de Yahushua, de Yahweh. E se estavam andando com o coração contrito a Yahweh, mesmo falando Deus, Senhor e Jesus, o Pai ele é justificador nisso aí. Agora, aqueles que estão presos no engano da religião, que estão tendo acesso a informações, igual a gente está falando, olha, o nome de Jesus é um nome falso, o nome verdadeiro é Yahushua. Ah, não, eu vou ficar com Jesus porque é Jesus que é o Salvador. Eu não acredito em Yahushua. Beleza? Ah, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. Não, ele não habita em templo feito por mãos humanas, mas ele habita em nós. Então, quando a gente está na igreja, no templo, ele está conosco porque ele habita em nós. Não é no templo, não é no lugar, mas ele habita em nós. Então, quando a gente vai lá, ele se faz presente. Ora, que isso? Se a Escritura diz que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas, ele não habita e ponto. Então, vocês vejam que a maioria das pessoas que estão no sistema religioso não serão alcançadas, não serão salvas, a maioria. Eu não digo todas. Eu não digo todas por quê? Porque muitos, né, realmente não são analfabetos, nunca ouviram falar, não tem acesso à internet, tipo assim. Meus pais mesmo, meu pai e minha mãe, eles não sabiam nem assim, mexer em nada da internet, eles não sabiam nada de computador, não sabiam nada de internet. Então, era uma pessoa totalmente assim. Meu pai era analfabeto,
ele aprendeu a ler a Bíblia, que ele pediu ao Espírito Santo para ele aprender a ler a Bíblia, porque eu só assinava o nome dele muito mal mesmo. Então, e minha mãe, ela só teve até a 2ª série do ensino fundamental, só. Ela não aprendeu muita coisa, escrevia muito mal, eu não entendia nem a letra dela, nem ela mesma entendia a sua letra. Então, vocês vejam que o pai, ele é compassivo. Ele não leva em conta o tempo de ignorância. Agora, o problema todo é quando a pessoa ouve a verdade na internet e ignora, entendeu? E não quer saber e prefere continuar na mentira, aí já é outros 500, tá certo? Porque, amados, eu também, quando fiquei sabendo das verdades, eu duvidei. Eu fiquei assim, será que isso é verdade mesmo? Porque uma coisa, você ficar 46 anos ouvindo mentira, e você ouve a verdade assim, você fica confrontado e você... Não, peraí, mas será que isso é verdade? Eu duvidei, duvidar é normal. Agora, uma coisa é a gente duvidar, mas a gente procurar saber realmente a informação. O problema é que as pessoas que estão presas no sistema religioso não querem nem mais ouvir. Não, eu tô com Jesus, cresci com ele e vou morrer por Jesus e acabou. Eu não vou sair do engano, eu não vou sair da igreja, entendeu? Vou continuar indo na igreja, vou continuar dando dízimo e oferta e acabou. É o que a minha irmã, ela faz. Ela tá há 49 anos no engano da religião. Eu já falei para ela de Arruxa, ela não aceita o nome Arruxa. Não aceita. Não aceita que Arruxa é preto. Tá? Não aceita. Não aceita que nós somos o povo hebreu. Entende? E continua lá preso no engano da religião. Tá certo, meu irmão? Então, uma coisa é, a pessoa que não sabe, morreu sem saber, o Altíssimo não leva em conta. Agora, a pessoa que está tendo a oportunidade, que é estudado e que pode pesquisar e ver se é verdade ou não, entende? Não querer saber é outra coisa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Primeiros capítulos da Bíblia, o Evangelho já está ali. Nos últimos capítulos, o Evangelho está ali. Cada folha da Escritura possui a mensagem do Evangelho. Sim, perfeito, Paulo Júnior. Mas qual é a mensagem do Evangelho? Porque eu acredito que nem você sabe definir a palavra Evangelho. Porque no sistema religioso, se alguém chegar para mim e perguntar, até hoje, se alguém chegar para mim e perguntar o que é a palavra Evangelho, no sistema religioso, Elisete, você como ficou 46 anos na igreja, sendo enganada ali, me diga, no contexto da religião evangélica, o que é a palavra Evangelho? Eu não vou responder. Por quê? Porque na cabeça, se responder o que significa o Evangelho, no sistema religioso eu não vou, eu posso até responder, olha, Evangelho para mim é ir à igreja, dar dízimo de oferta, tomar santa ceia, ser batizado, é subir a montes, fazer jejum, todas essas práticas aí é o Evangelho segundo o sistema religioso. Agora, o que é o Evangelho para você? Você sabe que o Evangelho, Paulo Júnior, da verdade é a promessa? Isso aí você não sabe. Então você vê que ele está falando do Evangelho, que no livro está toda a promessa do Evangelho, beleza, está toda a promessa do Evangelho, é verdade. Qual é a promessa? Está toda a promessa do Evangelho, na verdade que a promessa é Evangelho. A promessa é Evangelho. Entende? É o Evangelho é a promessa que eles ocultaram para a pessoa não entender. Porque eles não querem que o povo saiba. Que o povo saiba da promessa. Eles não querem. Eles querem que o povo continue no engano da religião, sendo enganados, entendeu? Para poder enriquecer mais o sistema, tá? E a pessoa ficar mais pobre. E assim vai levando. Então a pessoa continua ali, né, na alienação, tá certo? Porque nem o Paulo Júnior sabe realmente definir a palavra Evangelho, ele não sabe. Se perguntar para ele, Paulo Júnior, o que é Evangelho? Ele vai falar, Evangelho é você obedecer o que está na Escritura. Ah, tá, e o que está na Escritura? Ah, o que está na Escritura, a gente tem que ir à igreja. Mas como assim a gente tem que ir à igreja? Se a própria Escritura diz que o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanos.
Ah, a gente tem que tomar ceia. Ué, mas como a gente tem que tomar ceia se o próprio apóstolo Shaul disse que não é a ceia do Senhor e que não é pra gente tomar? Porque se a gente tomar a ceia, se a gente comer o pão e beber do cálice, nós estamos anunciando a morte de Yahushua até que ele venha. Ou seja, a gente está dizendo que ele não ressuscitou, que ele está morto. Entende? Ah, você tem que se batizar. Ué, mas como se batizar? Batizar como? Batizar nas águas. Ah, batizar nas águas, mas como? Se em 1 Pedro 3,21 está dizendo que não é mais no lavar da imundície do corpo, mas é numa boa consciência, ou seja, no entendimento, no espírito, não é mais nada físico. Então ele não sabe, ele vai falar coisas físicas que Yahweh não aceita no lugar de evangelho, sendo que o evangelho na verdade é a promessa, que é a vida eterna. Tá certo? Você não é versado, se você não domina a mensagem do evangelho, você domina muito pouca coisa. Então, mas aí é que tal? Como você domina a mensagem do evangelho? Se o evangélico não sabe nem o significado da palavra evangelho no sistema religioso. Entende? Eu não estou nem falando fora do sistema religioso, porque eles não vão saber mesmo. Porque se eles não sabem nem dentro do sistema religioso o que a palavra evangelho significa, como que eles vão dominar a mensagem do evangelho se eles não sabem nem o significado da palavra evangelho? Entende, amados? Porque eu não sei, até hoje eu não sei. Da minha cabeça, no sistema religioso, a palavra evangelho quer dizer isso, é você ir pro templo, é você dar dízimo, é você dar oferta, é você cumprir os atos religiosos. Evangelho na minha cabeça era isso. E hoje eu vejo que não existe palavra, que hoje, fora do sistema e no espírito, andando no espírito, hoje eu entendo que evangelho é a promessa. E qual é a promessa? É a vida eterna. Mas ele aqui, como é que a pessoa que vai dominar a mensagem do evangelho se a pessoa não sabe o que é o evangelho? Né? A gente pode fazer um teste, chegar e perguntar para o evangélico: ô fulano, me responde aqui uma coisa, o que significa a palavra evangelho? Eles vão falar e não vão dizer nada. Por quê? Porque nem eles sabem. Então como que a gente vai dominar a mensagem do evangelho se a gente não sabe o que é? Entende? Eu estou falando assim, no sistema religioso não sabe. Então não tem como a pessoa dominar uma coisa que ela não sabe. É a mesma coisa, uma pessoa não fala inglês. Como ela vai dominar a língua inglesa e falar fluentemente se ela não sabe falar? Não existe, não tem como. Então não tem como a pessoa dominar a mensagem do evangelho, tá? No sistema religioso, porque a pessoa não sabe o que é evangelho. E outra coisa, nós não dominamos a mensagem do evangelho, tá? Por quê? A mensagem do evangelho que está falando é a mensagem da promessa. Nós não dominamos isso. O Espírito que habita em nós é que domina, é que fala através de nós. Tá? É o Espírito que fala, é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é nós. Nós simplesmente falamos pelo Espírito. E o próprio Espírito é que vai mostrar a pessoa, né, que está ouvindo, de que é verdade, que vai confirmar. Porque é o Espírito que confirma. Tá certo? Então aqui não tem como a pessoa dominar a mensagem do evangelho. Por quê? Porque os evangélicos não conhecem o significado da palavra evangelho. Então se a pessoa não conhece, não tem como ela dominar. É o tema central. Você vê nos primeiros capítulos da Bíblia, o evangelho já está ali. Nos últimos capítulos, o evangelho está ali. Cada folha da escritura possui a mensagem do evangelho. Tá, Paulo Júnior, mas diz aí pra mim, qual é a mensagem do evangelho pra você? Porque você está falando que cada página da Bíblia possui a mensagem do evangelho, mas você fala isso, mas você não está falando qual é a mensagem do evangelho que possui ali. Você só está falando que possui, tá, beleza, possui, ok. Mas qual é a mensagem? É isso que eu quero saber de você. Qual é a mensagem do evangelho que você está falando? O que é a mensagem do evangelho? Que você diz que possui. Mas o negócio é você dizer que possui uma coisa. Agora diga o que é a mensagem do evangelho. Isso que eu quero saber. Cada folha da escritura possui a mensagem do evangelho. É o tema central de tudo. Você pega Gênesis, Deus cria o céu e a terra, Gênesis capítulo 1. No 3, o homem peca. No 3 já tem o evangelho. Quando Deus amaldiçoa a terra, a serpente, ele diz assim, amaldiçoa uma serpente, tu lhe ferirá o calcanhar, diz para a serpente.
com relação ao homem, e tu lhe ferirás a cabeça. Já ali é o proto-evangelho. Já está falando que esse ferirá a criação, ou que esse morrerá na cruz, mas ele na cruz esmagará a cabeça da serpente. Já fala do evangelho. Aliás, até antes disso já fala. Por quê? Porque quando Adão peca, ele vê que está nu, se esconde e cobre-se com folhas. Mas Deus mata um animal, pega a pele do animal e faz uma roupa de pele de animal para Adão. Ali já tem o evangelho. O quê? A morte de um animal, sangue derramado para cobrir a vergonha de Adão. A morte de Cristo para cobrir o nosso pecado. Ali o evangelho. Nos primeiros capítulos. O evangelho está em toda a Bíblia. Em toda... Ah, tá. Ele está falando que o evangelho é a morte de Yahusha. Falando da morte de Yahusha. Ok, por quê? Realmente, Yahusha morreu para cumprir a promessa. Né? Ele morreu porque através da morte dele é que vem a promessa. Porque o evangelho é a promessa. Mas ele precisou morrer para cumprir, para que a gente possa obter a promessa que é o evangelho. Mas o negócio dele é o seguinte, ele fala da morte de Yahusha, ele fala de Jesus e tal, mas, ao mesmo tempo, ele não cumpre o que está na escritura de aceitar a morte, porque uma coisa é falar da morte, outra coisa é a pessoa aceitar o sacrifício de Yahusha e andar conforme está na escritura, isso ele não faz, porque se ele realmente tivesse aceitado o sacrifício, ele iria dizer para o povo, eu não sou pastor, o único pastor é Yahusha, não venha no templo físico, porque isso aqui é engano, nós somos o templo do Espírito. Não tome santa ceia, porque o apóstolo Shaul disse que não é para tomar, e o próprio Yahusha disse que vai tomar o vinho novo conosco no reino de Yahweh. Entende? Mas não, mas na cabeça dele é a santa ceia, o santo pão, o santo vinho. É o santo livro que é a Bíblia. Então vocês vejam que ele fala do sacrifício de Yahusha, mas o sacrifício para ele era como se fosse inválido, porque uma coisa é falar, outra coisa é você andar, aceitar o sacrifício e andar conforme Yahusha quer que você ande. E como ele quer que ande em liberdade nele, no Espírito do Pai. Que nós sejamos um, assim como Yahusha é um no Pai, no entendimento que nós sejamos um, no entendimento do Pai e do Filho. Mas isso ele não vai falar. Da Escritura. E você necessita dominar essa mensagem. Se eu escolhesse você agora aí, com o olho fechado, e pedisse para você me dizer o evangelho em 5 minutos aqui, o que você diria? Será que você já domina essa mensagem? Depois de eu ter pregado mais de 20 mensagens sobre o evangelho? O que é o evangelho? Eu não sei o que eu falaria. Eu não sei, não me chama não conheço. Mas como você... agora vamos ver aqui se ele vai falar o que é o evangelho. Pode não conhecer a maior mensagem de todas. O coração da Escritura. O propósito da nossa existência. O propósito da nossa existência. Nosso começo, meio e fim passa pelo Evangelho. Ele não é só mais um tema, só mais uma história, só mais uma mensagem. Ele é o tema, a história, a mensagem. Tudo converge no Evangelho. O Evangelho é eterno, foi criado na eternidade. Antes que o mundo viesse a existir, nós viéssemos a existir, já havia o Evangelho, já havia um plano. Não, amado, não havia o Evangelho, havia a promessa que esses falsos judeus da ONU, maçons, eles botaram o evangelho para que a pessoa não entendesse e continuasse me engano da religião. Tá certo? Não existia o evangelho, existia a promessa. Que a promessa é o evangelho, que eles tiraram a promessa e colocaram o evangelho. Eterno de redenção, de salvação. E hoje a solução para o mundo é o evangelho. Você quer saber qual a solução dos seus problemas? O evangelho. Você quer saber qual é a razão e a fonte da sua felicidade? O Evangelho. Vocês vejam que até hoje, eu olhando assim, o que ele está pegando, a solução para o seu problema é o Evangelho. Mas até hoje, mesmo ele falando do Evangelho, que ele fala que Jesus morreu, né, a morte de Jesus, a pessoa até hoje não consegue entender o que é o Evangelho. Tá certo? A pessoa no sistema religioso não consegue entender. Porque hoje eu vejo dos dois lados, eu vejo
no sistema religioso como eu era e vejo hoje andando no entendimento do Espírito. Então, eu até hoje, ele falando aqui que a gente tem que viver, que a nossa vida é de acordo com o Evangelho, tudo de acordo com o Evangelho. Aqui, na parte dele ele falando isso, no sistema religioso eu ligo o fato de que o Evangelho é você estar cumprindo todos os atos religiosos, porque Jesus morreu por você, então você também tem que se sacrificar, tá certo? Para você obter a salvação. Você tem que se sacrificar indo num templo físico, dando dízimos e ofertas, entendeu? É fazendo esses atos religiosos todos, é um sacrifício que você tem que fazer, porque Jesus morreu por você, então você também tem que se sacrificar. É assim que eu vejo dentro do sistema religioso. Agora, fora do sistema religioso, o Evangelho é a promessa. E nós não precisamos nos sacrificar para ter a promessa. O que nós precisamos é entrar na porta estreita, andar no caminho que é Yahushua, que Yahushua vai nos levar ao Pai, e nós andamos no Espírito. Então, quando a gente crê que nós somos o templo, nós não vamos mais ao templo, isso a gente aceita o sacrifício de Yahushua. Então, nós aceitamos a promessa, que é o Evangelho. Que eles falam Evangelho, mas vocês podem ver que ele falando no Evangelho, por mais que ele explique o Evangelho que ele fala, que a nossa vida está ligada ao Evangelho, não sei o quê, a pessoa não vai realmente entender o que é Evangelho. Vocês podem fazer a prova, amados. Pergunta para um evangélico. Deixa eu fazer uma pergunta. O que a palavra evangelho significa? Eles vão falar e nada vão falar, porque nem eles sabem. Você quer saber como fundamentar uma vida sólida, preparada? O Evangelho. Não me venha me pedir curas de caroços, prosperidade, portazinhas abertas, ou um arrepio no final do culto, pra você ter um pouco de paz para dormir. Não é disso que a Escritura trata. Ela trata da reconciliação de um Deus santo com um pecador injusto mediante a cruz de Cristo. Isso é o Evangelho. Mediante a cruz de Cristo não, querido. Mediante a Yahushua. Porque Yahushua que é o mediador entre Yahu e os homens. E Yahushua, homem, ainda está assim na Escritura. Tá certo? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E Yahushua, homem. Então não é mediante a cruz de Yahushua, não. A cruz de Jesus. Que Yahushua nem morreu na cruz, ele morreu no madeiro. Então não é mediante a cruz, que a cruz é o mediador. Veja, amado, o que ele está falando. Vocês vejam bem como é que ele está enganado. Olha só o que ele falou aqui. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte. Que a cruz que é o mediador. Porque é isso que eu estou entendendo que ele está falando aqui. Primeiro ele fala que Jesus é mediador, mas agora ele está falando que a cruz que é o mediador. Como é que é isso? E sendo que na Escritura diz que maldito todo homem que morre no madeiro. Ou seja, a cruz é maldita. Até porque Yahushua não morreu na cruz, morreu no madeiro. Mas na Escritura diz maldito todo homem que morreu no madeiro. Então o madeiro é maldito. Então como pode ser o mediador ser a cruz? Veja bem, vamos ver. Ela trata da reconciliação de um Deus santo com um pecador injusto mediante a cruz de Cristo. Isso é o Evangelho. Que cruz de Cristo, gente? Mediante a cruz de Cristo, ou seja, Jesus agora é uma cruz? A cruz de Cristo? Como é que é isso? Eu não consigo entender isso, ou seja, ele está falando que a cruz, mediante a cruz de Cristo, não é mediante a Yahushua? Porque na Escritura está bem claro. O mediador na Escritura que está dizendo é Yahushua, não está escrito a cruz. Está escrito isso aqui não, vou até voltar aqui um pouquinho, que eu vou ler. Vamos pesquisar aqui onde é que está escrito. Ah não, isso aqui é outra coisa, deixa eu abrir o aba aqui, tá, amados? Que eu estou pesquisando sobre óleo de coco. Então aqui, ó, há um só mediador, há um só Deus e um só mediador. Vamos ver onde é que está escrito. É porque eu esqueço mesmo, amado, onde está escrito. 1 Timóteo 2,3. Não. 1 Timóteo 2,5. Vamos nós. 1 Timóteo 2,5. Vamos ver se está escrito cruz aqui. Aí vou encerrar por aqui, tá, amados? Timóteo 2.
Aqui, ó, veja bem. Vamos ver se está escrito cruz aqui. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem e Yahushua. O homem e Yahushua, está bem claro. O homem, não está falando Deus e Yahushua, está falando o homem e Yahushua, porque Yahushua é homem, não é Deus, ele é filho de Yahweh. Então vocês vejam bem. Aqui está escrito aqui que, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a cruz e Yahushua. Ou a cruz de Yahushua. Entende? Então vocês vejam o engano desse homem, olha. Curas de caroços, prosperidade, portazinhas abertas, ou um arrepio no final do culto, você tem um pouco de paz para dormir. Não é disso que a Escritura trata. Ela trata da reconciliação de um Deus santo com um pecador injusto mediante a cruz de Cristo. Isso é o Evangelho. Mediante a cruz de Cristo. Vocês vejam bem que ele foge da mensagem, porque não é mediante a cruz de Cristo, é mediante a Yahushua. Até porque, vamos ver aqui, ó. Vou pesquisar aqui, amados. Deixa eu ver aqui, o que eu vou pesquisar aqui. Maldito todo o homem que morrer no madeiro. Veja. Deuteronômio 21, 23. Cadê? Aqui, ó. Deuteronômio 21. Vamos ver aqui, Deuteronômio 21. E vou encerrar por aqui, tá, amados? Para não ficar muito longo o vídeo. Deuteronômio 21. É 21 mesmo? Eu até esqueci, amados. Deuteronômio 21. Vamos nós. É 21 mesmo. Beleza. Vamos lá. Cadê? Olha, se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Yahweh. Não contamine a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Então aqui, ó, tá embaixo de maldição. Tá aqui. Todo que morrer. Por isso que Yahushua, ele foi maldito por nós. Ele foi maldito por quê? Porque ele morreu no madeiro. Então, ele se tornou maldição por amor a nós. Não porque ele era maldito por ele, mas pelo nosso pecado. Ele foi maldito por nós. Tá certo? Por quê? Porque ele morreu no madeiro. E aqui está dizendo bem claro, qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Vamos botar aqui, da maldição de Deus. Eu até falei Yahweh, né? Eu não sei nem qual. Sinceramente, não é de Yahweh não, gente. É a maldição de Terrom mesmo. É a maldição de Terrom. Está debaixo da maldição de Terrom. Porque até essa cruz aí é coisa de Terrom. Que absurdo. Ó, Deuteronômio. Vamos ver como é que tá aqui. Nessa aqui. Mas tem um aqui que tá aqui, ó. Quando também em algum houver pecado digno de juízo de morte, for morto pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrará no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a sua terra. Maldito, então, maldito todo que for pendurado no madeiro. Deixa eu ver aqui, como é que tá aqui, ó. Aqui, ó, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ó. Vamos ver esse aqui também, Gálatas 3:13. Deixa eu ver aqui o Gálatas 3:13. Então vocês vejam bem que ele está falando a cruz de Cristo. O negócio é muito esquisito, sabe, amado? Gálatas 3:13, né? Cristo nos redimiu, ou seja, Yahushua nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito em nosso lugar, pois está escrito,
maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então vocês vejam que o madeiro era uma maldição. Então como pode o Paulo Júnior falar, botar a cruz no meio aqui? Vocês vejam bem, vamos ver. É ter nossos pecados apagados, cancelados. É ter felicidade, o Evangelho. Você quer saber como fundamentar uma vida sólida, preparada? O Evangelho. Não me venha me pedir curas de caroços, prosperidade, portazinhas abertas, ou um arrepio no final do culto, você ter um pouco de paz para dormir. Não é disso que a Escritura trata. Ela trata da reconciliação de um Deus santo com um pecador injusto mediante a cruz de Cristo. Isso é o Evangelho. Então, mediante a cruz de Cristo. É mediante a Yahushua, não a cruz. Entende? Como é que ele é idólatra? Ele idolatra a cruz, que é uma coisa que é maldita. E sendo primeiro que Yahushua não morreu na cruz, morreu no madeiro. E o madeiro é maldito. Então, como pode ser mediante o madeiro de Yahushua? Não é mediante a Yahushua, porque o madeiro é maldito. Tá certo? Maldito todo homem que for pendurado no madeiro. Por quê? Porque o madeiro é maldito. Então, se a pessoa for pendurada no madeiro, ela é maldita. Por quê? Porque ela está pendurada no madeiro, que o madeiro que é maldito. Então, a pessoa passa a ser maldita por estar sendo pendurado no madeiro. Então, como ele fala mediante a cruz de Cristo? Não, é mediante a Yahushua. Então, amados, vou virar aqui. Vou encerrar essa primeira parte e amanhã é feriado, né? Não vou gravar amanhã porque eu tenho algumas coisas para fazer, né? Assim, meu marido também está em casa, a gente está resolvendo um monte de coisa, então não vai dar para gravar. Mas na sexta-feira, se o Pai permitir, né, eu vou gravar a continuidade. Então é isso, amados. Vocês vejam bem que ele foge do que está na Escritura, porque a Escritura é bem clara, como a gente leu. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E Yahushua, homem. Não está escrito. E é a cruz de Yahushua. Não. É Yahushua que é o mediador. Certo? Então que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.